Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma semana do nosso Decifrando a Ciência. Aqui comigo, o Rodrigo Pena Firme. Fala aí, Rodrigão. Fala, meu amigo. E aí, pessoal? Tudo bom? Tranquilidade? Gente, hoje o assunto é bem bacana e é uma questão, na verdade. Não é nem uma matéria, é uma pergunta que vai cercear esse nosso debate aqui. Estamos ainda evoluindo ou não? Se é que nós estamos em evolução, né? Rodrigo, você acha que, assim, se nós estamos seguindo um processo evolutivo, nós já chegamos no ápice da evolução? A evolução tem um ápice? Que negócio é esse? Por que a gente não observa a evolução na natureza, na vida, no ser humano? Essa é uma questão que a gente tem que levantar muito, porque realmente a gente não observa isso na natureza, porque não tem. Essa pergunta é maravilhosa, né, Carlos? Essa pergunta é sensacional. E se a gente for entrar aqui no bom debate, na boa polêmica, no bom debate, a gente vai começar a questionar até mesmo os processos que são tidos como unânimes, que todo mundo concorda, como, por exemplo, a própria seleção natural. Eu, como biólogo, eu entendo que existe a seleção natural, mas eu nunca vi. Ninguém nunca viu. Ela opera de forma invisível, porque é quase que um pensamento circular. Porque aquilo que é selecionado, né, os seres vivos que nascem numa população e que permanecem porque a seleção natural atuou sobre eles, selecionou, ou seja, eles são mais aptos a sobreviver naquele ambiente, a gente só sabe quem são os aptos, a gente não sabe quem não são os aptos. Então é uma pergunta que ela meio que é enganosa. Então, assim, todo mundo que sobreviveu é quem está mais adaptado, é isso? Ou é quem vai sobreviver para passar os genes para a próxima geração? Como é que a gente controla isso? Que genes que são adaptados, que passam para a próxima geração? Quem está vendo isso acontecer? A gente sabe que quem sobreviveu é o mais adaptado, tá? Mas isso respondeu o quê? E muito menos aquela história que todo mundo já sabe, todo mundo que estuda com um pouco mais de profundidade sabe que esse mecanismo, ainda que ele esteja operando, ele vai operar em cima do que chega para ele. Ele não cria novidade, ele não tem poder criativo. Ele pega o que existe e seleciona. Como é que é feita essa seleção? É a sobrevivência. Quem conseguir sobreviver melhor naquele ambiente vai, teoricamente, conseguir reproduzir, se conseguir fêmea, se conseguir tudo, chegar na fase adulta e passar. Mas a pergunta do Carlos não é bem essa. É mais ou menos uma coisa parecida, assim, no sentido de que a gente não está vendo acontecer evolução nenhuma em lugar nenhum, de nada. A gente reconhece que existe microevolução, que é um termo que outros usam de outra maneira, é um termo também difícil de entender para algumas pessoas, mas vamos separar, né? Quando se fala de evolução, você pode falar de muitas coisas. O que? Ancestralidade comum, né? Tudo isso que vários outros têm comentado por aí. É o quê? O que é evolução? Não é uma espécie se transformar em outra? Mas o que é uma espécie? Quando começa uma e termina a outra. Então, o que os evolucionistas falam sobre a evolução humana, se ela existiu, que eles mesmos têm um problema sério, não só dos conflitos dos fósseis, dos supostos fósseis, quem representa o quê, né? Se é uma linhagem, se são vários que irradiaram. Né? Não só isso, mas quando que o ser humano virou ser humano? Então, muitos eu já vi da boca deles diretamente, pessoalmente. A gente não sabe quando o ser humano virou ser humano. É como se fosse assim, uma escolha arbitrária. Rodrigo, a gente não tem uma definição do que é espécie. A gente não sabe o que é espécie. Mas olha o raciocínio, Carlos. Vê se o pessoal pega esse raciocínio. Se a coisa é uma linha evolutiva, que eles dizem que não é, que são vários grupos, mas imagina, teve um anterior, um anterior, um anterior, um anterior. Não tem saltos. A evolução diz que foi devagarzinho. Esses elos perdidos continuam perdidos, nunca apareceram. Mas vamos dizer que eles existam, só que eles se perderam. Então significa que o ser humano foi evoluindo lá dos macacoides, lá de trás, uma galera virou orangotango, outra virou chimpanzé, é a historinha que eles contam. E outra virou ser humano. Ou seja, tem uma linhagem de ancestrais que não está em lugar nenhum, só na mente deles, na teoria deles. E aí, de novo, qual é o ponto que eu falo assim, vou cortar aqui, passa a faca, cortei. Daqui para cá é humano, daqui para cá não é. Então, o que o Carlos perguntou, ele está projetando para o futuro. Então, se esse processo está acontecendo e ele não tem direção, não tem propósito,
os evoteístas vão dizer que está acontecendo com direção e propósito. Vamos falar sobre isso um dia, porque não faz sentido nenhum também. Mas vamos lá. Aonde vai parar? Não tem limite. Então, eu não posso descartar, por exemplo, a possibilidade, se existe evolução, do ser humano, respondendo um pouco a pergunta do Carlos, botou um negócio bem esdrúxulo. Não posso descartar, assumindo que a evolução exista, que daqui a vamos botar uma continha bem, eles gostam de conta alta. Daqui a 4 milhões de anos, se o mundo não acabar por nenhum motivo, o ser humano pode, de repente, virar um mosquito. Quem me garante que não? E olha a implicação ética que isso tem. Cara, é evolucionista agora. Nossa, realmente é verdade. Qual a garantia que eu não vou virar uma outra coisa totalmente diferente? Porque eu estou mais adaptado a um mundo que está escaldante, ou que sei lá o quê, bababá, bababi, bababá. Qual é a garantia? Então, isso é mais um motivo para não ter preocupação alguma, baseado na ética evolutiva, em respeito ao ser humano. Porque a gente não sabe nem quem é o ser humano, né? Arbitrário. Eu não sei quando começou nem quando termina. E se eu vou virar outra coisa ao longo do tempo, não é isso? Qual é a preocupação, então? Eu sou um contínuo, eu sou um porvir. Rodrigão, para e pensa. Olha a concepção. Vamos falar de macroevolução aqui. Quando uma espécie se transforma em outra espécie. Isso não aí. Digamos, eu me vejo como um elefante. Não, não é isso. Eu tenho que me tornar um elefante. É diferente. Isso aí. Entendeu? Meu corpo vai mudar, vai alterar a minha pele. Cara, vai mudar muita coisa. Assim, vamos supor, daqui 2 milhões de anos, cara, o que o ser humano vai se transformar segundo a evolução? Talvez eles vão dizer, bom, a gente não sabe, a gente não chegou lá, né? Ok. Mas, cara, a gente não vai ficar assim. Olha bem. Por isso que é importante a máquina fotográfica. Para tirar foto e dizer assim, rapaz, como é que era teu tataravô. Bonitinho, cabelinho, arrumadinho. Agora teu avô tem braço de um chimpanzé, cabeça de um jacaré. Porque você não sabe, cara. Carlos, o movimento de eugenia do século passado, uma das coisas era acelerar o processo evolutivo humano. Selecionar só os bons e eliminar os maus. Essa é a ética darwinista. Não estou dizendo que o Darwin falou isso, mas deixou implícito, né, que isso era o caminho, porque existe a luta da sobrevivência. Os mais fortes sobrevivem. Então, a medicina, o próprio Darwin reconheceu isso, a medicina, curando os ineptos, trazendo bem-estar, longevidade, está atuando contra o processo de seleção natural. A medicina para a evolução é o maior problema, é um fardo para a evolução. A medicina é o maior fardo que a evolução tem, porque, como você muito bem disse aqui, por que tem que existir hospitais, postos de saúde, médicos? Porque, assim, a própria seleção natural, a própria evolução em si, vai cuidar disso, cara. Quem é mais forte, quem é mais apto, vai sobreviver. E quem não for, por regra, tem que ser eliminado, cara. É isso que a evolução fala. Carlos, entendeu? Você já jogou futebol alguma vez na vida? Rapaz, tentei, mas sou ruim, hein? Eu não sou ruim, mas eu jogava... Não vou dizer que eu era craque, né? Mas estava longe de ser craque. Eu era bom no vôlei. Voleibol eu jogava bem. Mas olha só, é uma coisa que rolava muito no futebol. Eu jogava as peladinhas aqui e ali, era divertido. Aquela coisa assim, aquele sujeito que era tão ruim, que você fala assim, deixa que a natureza cuida. Tipo, não sabe marcar. Eu já ouvi isso. Eu era esse cara. Ele vai perder a bola, vai se enrolar, vai se atrapalhar. Tipo, o futebol é maravilhoso, que atrapalha a bola, entendeu? Eu era esse cara que a natureza cuidava. A seleção natural me evitava ali. A seleção natural não vai nem passar a bola para ele, entendeu? Não, é bem isso, cara. E assim, eu era aquele cara que chegava na fila para escolher a galera que ia jogar bola e tinha eu e uma pedra, os caras veem pedra. Você fez a confissão. Jogava muito mal, cara. Nossa. Essa é a confissão, na hora de escolher o time. Os melhores eram sempre os que escolhiam o time, né? Um para cada lado, seleção natural. Mas olha só, é isso mesmo, um exemplo. Se a gente for deixar essa ética imperar, vai ser só assim. Não tem vaga para handicapped, não tem vaga para
quem tem alguma dificuldade, não tem oportunidade. Né? Deixa que o mundo vai devorar, né? O mundo tem que devorar. E é isso. Então, do ponto de vista dessa pergunta que você fez aí, muito interessante, não tem muito como a gente explicar, né? Se o ser humano realmente é fruto de um processo evolutivo, e a evolução, como dizem os pais, não tem propósito nem direção, eu posso terminar daqui a 4 milhões de anos como um mosquito. Viu, Então, Rodrigo? Me diz uma coisa, mas hoje você observa na natureza a evolução? Você consegue ver ela, a macroevolução na natureza? Tem, cara, não tem não nada de existe. macroevolução na natureza hoje. Não, Ok, desculpa, fala. vamos ver lá do ano 1 antes de Cristo até hoje. O que nós percebemos de macroevolução? Tem, Nada. não tem nada. Tem só o que o Michael Behe e outros antes dele também, de outras maneiras, já falaram, que é um processo de involução. Né? Isso sim. Entropia genética e todos esses mecanismos que a gente sabe que acontecem no nível molecular e que aparecem nas pessoas. A questão dos telômeros, da reprodução das células, que a gente vai envelhecendo, as gerações estão envelhecendo, as pessoas viviam mais no passado, e não é só porque agora nós comemos alimentos com agrotóxicos, não é só isso não. O ser humano está degenerando, na verdade. A gente está perdendo informação biológica, a gente não está ganhando informação biológica nenhuma. Então é isso que está acontecendo. E jamais, em hipótese alguma, alguém viu uma espécie se transformar em outra. Jamais. Jamais, repito. É pura Jamais. especulação, é pura imaginação. E a evolução é melhor do que qualquer ficção científica já feita. Eu acho que o cara lá do Game of Thrones, de Harry Potter, esse Moleque, pessoal ia garoto ficar novo. louco. Garoto novo, comparado com o Amador, amador. amador. Darwin é muito bom, cara. Nossa, ele Muito fala bom. enquanto é Se o fantástico. Steven Spielberg tivesse conhecido ele, se tivesse vivido Quem é junto. Steven Spielberg? Nossa, Jurassic Park seria Jurassic Evolução. Uhum. Rapaz, mas assim, gente, esse foi o Decifrando a Ciência dessa semana. Muito bacana falar sobre esse assunto, que é um assunto que muita gente levanta. Estamos observando hoje na natureza uma macroevolução? Não estamos observando. Não vamos observar e nunca observamos, porque não existe. Só existe a Mas, microevolução, variações dentro das espécies, dentro das famílias, isso existe. então assim, gente, aquele abraço e até semana que vem, no mesmo horário, terça-feira. Não perca o Decifrando a Ciência. Até mais, pessoal. Valeu, gente, aquele abraço.